TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma ótima noite a todos que estão ligadinhos aí no Janela do Céu, iniciando aqui. E hoje a minha convidada é lá de Itajaí. Ela vai contar um pouco a história dela, a Lavínia Fagundes Pacheco tá aqui comigo. E ela vai apresentar a história dela um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado. Mas vamos lá conhecer mais um testemunho com Cristo. Tudo certo, Lavínia? Tudo certo sim, Ana. Conversando um pouquinho antes, né? E a Lavínia contou que ela já nasceu na igreja, então ela tem uma experiência um pouquinho diferente. Mas ela vai contar pra gente como é que foi esses primeiros passos com ela e Cristo. Quando a minha mãe foi batizada, eu já estava na barriga dela. Então, eu cresci desde que eu era pequenininha na igreja, mas eu cresci na igreja de Florianópolis, não na de Itajaí. Quando a gente está na igreja, quando a gente é pequenininho, a gente ainda serve Jesus, né? E para os meus pais, a gente nunca foi obrigada a ir na igreja, eu e a minha irmã. Sempre foi uma escolha do nosso coração. E mesmo se a gente não quisesse ir, o que não é o caso, nossos pais nos levariam, né? Eles nos guiaram no caminho e quando a gente crescesse, a gente ia tomar a nossa escolha. Amém? Desde pequenininha eu louvava na igreja, eu orava, eu adorava estar naquele ambiente, nos micro-regionais. Se eu não me engano, nas épocas que também tinham encontros mais de regiões, assim, eu não lembro muito bem, não eram só os micro-regionais. E era maravilhoso. Desde pequenininha também, eu sempre estive na Igreja do Senhor Jesus Cristo, tendo comunhão com os irmãos. Conheço muitos também, mas não a maioria, porque graças a Deus a igreja é bem grande. Isso aí. É, Depois que eu fui crescendo, eu passei por uma fase meio rebelde, sabe? Que eu estava na igreja, ia, mas eu não buscava Deus. Eu Com quantos anos não isso, Lavínia? lia a Bíblia. Isso, eu acho que com 11 anos aí. Tava numa fase complicada, era chata, uma criança chata, sabe? As pessoas não queriam ficar comigo, porque eu não expressava Cristo. Mas isso depois, porque antes, sim, sabe? Eu não louvava mais, eu não queria ouvir as ministrações. Então, eu falei para os meus pais que eu queria me batizar, e eles bem assim, tu não pode só se batizar porque tu quer. Tem que entregar o teu coração. Só que desde que eu era pequena, eu sou bem orgulhosa, sabe? Então eu não aceitei aquilo. Como até hoje ainda eu faço às vezes, mas bem menos, graças a Deus. Então, não, eu falei, eu tô me entregando. E Deus traz provações, né? Naquela época eu perdi muitas amizades. Que na época foi ruim, mas hoje em dia eu vejo que era Deus me protegendo. Daí eu era uma aluna difícil também, no meio escolar, sabe? Eu era uma aluna, uma filha, uma irmã. Eu era uma serva inútil, um vaso bem duro, sabe? Aqueles difíceis de quebrar. Então Deus me afastou dessas pessoas e quase acabando o ano, eu ia me batizar. Daí meus pais falaram que não era o momento ainda, sabe? Então, nesse meio período que teve, que eu fiz 12 anos, nesse meio tempo eu falei, um pouquinho antes de fazer 12 anos, eu acredito, eu me consertei com Deus, eu pedi perdão pra Ele pelas coisas que eu fazia também, sabe? E quando eu fiz 12 anos, tudo me impedia de me batizar. Tudo, 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 tudo. Me impedia de. Tava muito frio, porque eu nasci em agosto, daí não tinha piscina, daí a água não rolava. Até que um certo dia, 11 de setembro,
Era 7 da manhã, eu acordei pro meu pai para andar de bicicleta, ir no Gaivotas, depois a gente foi andando, levou as cachorras. Meu pai me perguntou se eu queria me batizar. No frio mesmo. Daí a gente foi para casa, botou uma roupa de borracha e foi na água. E do mar. Eu lembro que meu pai me perguntou se eu aceitava Jesus, sempre como o exército do homem, com o dom de presbítero, que ainda não, ele não tinha sido ungido nessa época, mas então isso aconteceu. E quando eu fui entrar no mar, eu lembro que o mar ele se agitou completamente. O tempo fechou, tudo realmente impedindo que a gente entrasse no mar. Mas mesmo assim a gente foi. Eu lembro que estava muito fria a água, estava um dia muito frio, com muito vento forte, e eu não senti frio. Eu senti a minha pele arder, mas não sentia frio. Então a gente entrou, e quando eu me batizei, quando eu voltei, eu já me senti uma nova pessoa. O tempo já se abriu, o mar já se acalmou, foi algo surreal, sabe? Então, quando a gente saiu, foi uma maravilha. Eu tava muito feliz. Eu voltei com outro rosto. Depois disso, passou um tempo, e adivinha só, eu voltei pra, de novo, uma fase rebelde, e que eu não tava buscando Jesus. Daí o meu pai, nesse meio tempo, foi ungido pastor. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que tomar vergonha na cara, não posso mais ser rebelde. E eu decidi que eu ia mudar de novo. Só que dessa vez eu não regredi. Dessa vez eu realmente mudei. Que legal. Ah, eu entreguei o meu coração a Cristo, eu confessei os meus pecados e eu confessei que sem ele eu não era nada. Então eu comecei a ler os livros da TV Menorá. Eu nunca conseguia ler. O único que eu tinha começado a ler era bem a Imitação da Vida, mas aquele ali, meu Deus do céu. Bah, eu ainda não consegui ler ele. Mas daí o primeiro livro que eu decidi ler foi o livro Libertação, Uhum. para me libertar daqueles pecados que ainda me prendiam ao velho homem. E até eu entender que aquele velho homem já tinha sido crucificado, ele já tinha morrido na cruz, foi, foi muito, muito, muito demorado. Lá no encontro da Bahia, teve um irmão que tocou muito, muito no meu íntimo, quando ele compartilhou sobre bombeamento. Ele era médico, daí ele explicou o que que era esse bombeamento. Tu sabe o que que é, Ana? Acho que não. Explica pra nós aí. Quando uma pessoa já tá morta, tu tenta bombear o coração dela, tentando viver, só que ela já tá morta. Ele compartilhou que ele teve um entendimento que era isso que ele tentava fazer com o velho homem dele. Ele tentava bombear, mas já estava morto. Não era mais algo que estava vivo, sabe? Uhum. E aquilo tocou muito no meu coração. E eu tava lá atrás das cadeiras, mal conseguia ouvir, mas aquilo me tocou tanto. E quando eu cheguei em casa, eu percebi que eu tenho que mudar totalmente. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele não se deu por metade, ele se deu por inteiro. Então a gente também tem que se dar por inteiro, sabe? E Então como eu é que tu comecei a ler. sentiu essa tua mudança, assim, na questão de... com a tua família, com as pessoas da escola, que tu comentou que era uma pessoa difícil, né? Tinha um A minha, relacionamento difícil. Tu sentiu isso mudando? Ou o Senhor mudando as situações? Como é que foi? amém. A minha família, graças a Deus, é muito abençoada, né? E quando a gente veio aqui para Itajaí, a gente se uniu muito, sabe? É incrível ver como cresce a obra aqui, como é uma cidade próspera. E a minha família, ela vai nos lugares e as pessoas vêm até a gente. Isso é incrível porque desde que a gente era pequenininha, eu e a minha irmã, no caso, né? A gente sempre louvava a Deus juntos. E isso parece que aumentou ainda mais aqui, sabe? Uhum. A gente busca tanto Jesus. É incrível que a gente nem instalou uma net aqui em casa. Daí o dia inteiro TV Menorá passando na TV. Daí a gente passa na sala, já pega alguém, já pega o violão. Tem sempre alguém louvando, tem sempre alguém orando. E isso aumentou muito. Hoje em dia, eu não tô mais na escola, né? Eu estudo Uhum. em casa. E foi tão maravilhoso. E quando eu comecei, que no início que a gente ainda estava aqui,
Eu tive que fazer um diagnóstico, é até um pouquinho vergonhoso falar disso, um diagnóstico para ver onde eu parei, e isso é muito bom, porque daí eu vou poder recuperar tudo aquilo que eu perdi. Assim, quando eu soube que eu ia ter que fazer esse diagnóstico, eu escondi a minha. Eu tava com muito medo, porque na escola eu não aprendia, principalmente no quarto ano que teve a pandemia. Isso, foi um ápice para Uhum. todo mundo, né? E apesar de eu ter tido aulas online, enquanto a professora estava falando, eu estava lá no terceiro céu, dormindo, Uhum. entende? Foi mais uma Então, parte pro senhor trabalhar em ti. Essa é a primeira vez que vocês se mudaram de cidade, todos juntos, assim? assim, eu sempre Primeira morei na experiência. mesma cidade, na mesma casa, no mesmo lugar, congregando na mesma igreja. Que legal, uma E experiência nova que o senhor tá trazendo uma pra vocês. experiência bem nova. Eu lembro que, depois eu volto no assunto, mas eu lembro que quando eu era pequenininha, eu tinha muito medo de me mudar, achando que eu ia ter saudade. Mas quando eu vim pra cá, eu tava tão feliz. Eu nem queria voltar pra Florianópolis. Tudo é diferente aqui. Aqui tem novos irmãos, sabe? Uhum. E apesar de eu ter perdido, eu não ter perdido, a minha família, no caso natural, além do meu pai, da minha mãe e da minha irmã, nunca foi muito junta, sabe? Só alguns, bem pouquinho, uma família lá que outra, bem longe aí pro Rio Grande do Sul, sabe? Pro Rio de Janeiro. Então a gente não tinha muito afeto. E aqui eu ganhei uma grande, uma baita família espiritual. Uhum. Isso foi uma das coisas que eu percebi, porque eu sempre tive essa família espiritual. Sim, que legal. Nos micro-regionais, a gente tinha comunhão na igreja, no domingo. Eu lembro que numa época também tinha sexta, sábado e domingo, os cultos. Então, sempre tive essa família espiritual e aquilo também foi uma coisa que eu vi, sabe? Uhum. A gente iniciou aqui já o Janela falando da tua experiência, né? De ter nascido na igreja e já ter uma criação diferente, né? Algo diferente já tinha na tua família. E como é que foi pra ti esse processo? Tu via uma diferença entre a tua criação, a tua família e as demais que às vezes tu tinha contato? Eu realmente nunca tive muito contato, e os poucos que eu tinha era quando eu tinha uns 4 anos. Poucas famílias de amigos dos meus pais que a gente hoje em dia mal sabe, sabe? Tem uns lá em Caxias, outros no Rio de Janeiro e Uhum. outros lá em Passo Fundo. Mas a gente nunca teve muito esse contato, sabe? Então, pra mim, a minha família espiritual e da fé é a coisa mais abençoada que tem na minha Uhum. vida, sabe? E tu vê a diferença de ter sido criada dentro da igreja já? Vejo, com certeza, vejo bastante diferença. Tu acha que o Senhor já te deu um acréscimo, uma ajuda nesse processo de se aproximar dele? Ah, eu tenho certeza, Deus acrescentou muito, sabe? Depois do teu batismo, né? Tu comentou que tomou uma decisão de se entregar para o Senhor, né? Uma decisão de verdade, algo realmente diferente, né? E como é que tu fez? Além de tomar essa decisão, o que foram os passos que tu tomou para que isso realmente acontecesse na tua vida? Amém. Graças a Deus, hoje em dia a gente tem uma mesa muito farta, né? Principalmente espiritual. Então, as coisas que mais tocaram em mim foram as palavras que Deus teve preparado para mim, sabe? Que é incrível como eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. Isso me preocupava muito, até que esse ano, lá em Cachoeira, eu descobri que Deus não fala comigo através da voz, ele fala comigo através do meu coração. Então, quando eu vou ler a Bíblia, eu não ouço a voz, eu simplesmente abro, aponto para o lugar e lá tem um versículo preparadinho para mim, tudo que eu preciso ler. Os livros da TV Memorável tocam muito em mim também, sabe? Agora eu tô lendo Reciclagem da Visão, tô ouvindo a Escola de Intercessores, Legal. que é uma benção, né? Então, o teu auxílio para que essa decisão, essa transformação ocorra na tua vida é a palavra, a verdade do Senhor. Amém. É verdade, a palavra de Deus é algo que mexe, né, no coração, Uhum. E porque ter, é algo sobrenatural. e ter o auxílio da família, assim, também, porque toda a tua família já é cristã, né? Teu pai, tua mãe, tua irmã já participam, né? Já tem esse caminho que é Cristo, né? Tu acha que isso também te auxilia a tomar essa decisão, a ter ficado no caminho de Cristo, a ter essa vontade de ter uma vida perto do Senhor?
Eu tenho certeza disso. Deus sempre dá um empurrãozinho, né? Quando alguém a gente pede, ele sempre dá um empurrãozinho. Para mim, as coisas mais abençoadas são louvar. Uhum. Uma das coisas que eu adoro é louvar, principalmente quando eu tô louvando com a minha irmã, que a gente é joseitas, né, junto. Desde que eu era pequenininha, acho que eu tinha uns 8 anos, Que a legal. gente foi ungido pelo irmão Juan, como joseitas. Então, eu adorava quando o irmão nos chamava para ir lá na frente do culto de Floripa para louvar. Eu me entregava, sabe? Uma das experiências também que eu tive foi lá em Cachoeira, que, meu Deus, eu louvava, eu pulava de felicidade, meu coração quase saía pela boca de tanta alegria, quando os irmãos todos estão intercedendo, sabe? Isso são experiências que nunca saem da minha mente. Uhum. E o que tu acha dos louvores da igreja? Porque às vezes a gente, mesmo quando nasce na igreja, né, tem um período que a gente pensa, nossa, mas é talvez um pouco sem graça, não é bem o que eu quero, ou naquela fase em que tu não tava muito interessada, né? Como é que foi que tu se reconectou com Cristo através do louvor? Eu lembro, sabe, irmã, que eu tinha uma agonia quando louvavam louvores muito, muito, muito melancólicos. Daí eu ficava assim quando eu era pequena, sabe? Hoje em dia não, eu amo todo tipo de louvor, sabe? É uma alegria qualquer um. Que legal. Porque eu também li, qual que é? O livro que tem sobre Levitas, Visão musical? Visão Musical. Isso mesmo. Eu li ele, né? E fala lá coisas muito importantes. Ele é dessa grossurinha, mas essas 40 páginas vão tocar em todo o teu ser. É verdade. E eu lembro que eu julgava muito os irmãos que iam lá e louvavam assim. E uma das áreas que Deus mais trabalha em mim é o julgamento. Daí, quando eu vou julgar, em vez de julgar, eu oro pela pessoa, né? Pra Uhum. Deus ir me libertando disso. Que legal, né? E o louvor é uma experiência muito única que a gente tem com o Senhor, né? Mesmo que seja sozinha, louvando em casa, né? Ou no culto com todo mundo, sempre é uma experiência diferente que a gente tem com Cristo, né? Lavínia, eu vou pedir para te deixar uma consideração final, um incentivo para quem ouviu o teu testemunho, né? Para que tu possa estar falando, né? Talvez para quem tá passando por uma experiência muito parecida com a tua, de estar desanimada, não ter essa certeza ainda, mas que possa realmente tomar essa decisão, que tu deixa um incentivo. Amém. Irmãos, eu queria falar pra vocês que Deus tem preparado o melhor pra gente. Basta a gente buscar. Deus criou um corpo e Ele quer usar esse corpo. Amém? A gente tem uma mesa muito, muito, muito farta. Então, a gente tem livros, a gente tem escolas, a gente tem seminários, tem mensagens de edificação, a gente tem o canal da TV Menorá, tem o Facebook também que passa vários programas. Não se desviem da fé. Mesmo que seja difícil, Deus sempre vai te amar, o amor sempre vai prevalecer nas nossas vidas. E nunca percam a fé. É isso Amém? aí. Muito, muito obrigada por ter contado o teu testemunho, um pouquinho da tua história, né? Com certeza vai ter muito mais pela frente, mais experiências para te contar pra gente, mas muito obrigada por dar o teu tempinho aqui e contar como é que foi essa tua experiência, essa tua decisão de ficar nos caminhos do Senhor. Amém, amém, irmã. Deus abençoe. Muito obrigada a todos também que assistiram aqui, mais um testemunho no Janela do Céu. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.